Boa noite a todos. Bruno Barcelos, que vai ser o nosso palestrante de hoje, desse encontro maravilhoso, virando o jogo para os nossos professores, né, cuidando daqueles que cuidam da educação dos nossos jovens. E Babi, minha parceira aqui no Virando o Jogo. Então, a gente está nesse momento, né, mais uma vez, mensal, discutindo ali um tema importante para a nossa virada de jogo na nossa situação financeira. Sei que vocês estão com a situação toda ok, mas é bom sempre reforçar ali alguns comportamentos, né, enfim, alguns itens importantes que nos deixem vacinados de futuras e bem longínquas situações que, porventura, possam vir a acontecer de endividamento. Então, boa noite a todos, boa noite para quem nos assistindo à noite, bom dia, boa tarde, enfim, para todos vocês que estão aqui conosco nesse momento de bate-papo. Vou deixar, então, que, além de mim, vou deixar que Babi também, Bruno, deu um oi para vocês, e Bruno, quando quiser, também pode começar. Babi, então. Oi, gente, boa noite. Mais um encontro de tanta coisa importante que a gente tem discutido desde o ano passado, né? Porque essa é a temporada 2026, parte 1. Tem muita coisa vindo por aí. E hoje a gente conseguiu uma pessoa que a gente queria muito trazer aqui, porque é alguém a quem a gente sempre recorre quando a gente quer saber mais de alguma coisa, quer ter certeza que a gente está no caminho certo, quer escutar histórias que trazem verdade para aquilo que a gente está aprendendo. E a gente está muito honrada de ter o Bruno aqui e de saber que todos vocês vão entrar depois, vão assistir, e vão aprender, e vão transformar a vida de vocês. Bora lá! Bora. Bruno, antes de você se apresentar, né, e começar o tema da noite de hoje, dessa live de hoje, desse encontro de hoje, fazer só uma retrospectiva de todo o caminho que a gente, né, Babi, que a gente trilhou até aqui. A gente começou, então, o ano passado, em novembro, falando um pouco sobre a questão da importância da educação financeira, dessa conscientização da nossa tomada, né, de consciência mesmo sobre todos os comportamentos, enfim, tudo aquilo que pode auxiliar a gente nesse processo de equilíbrio financeiro, de uma saúde financeira, de um maior bem-estar. Falamos sobre comportamentos, falamos sobre hábitos, o último encontro falamos sobre gatilhos emocionais, ou seja, muito falando sobre aquilo que está sob o nosso controle. E aí nós trouxemos hoje, para coroar, né, esse fechamento do primeiro semestre, trouxemos Bruno Barcelos, que vai trazer para a gente um apanhado daquilo que está fora da gente um pouco, né, dos sistemas, das estruturas que também, e infelizmente, acabam contribuindo para um processo de endividamento. Só um dado interessante, né, saiu uma reportagem de que mais de 81% das famílias brasileiras estão endividadas, infelizmente, né? Então, a gente precisa muito trazer e aprofundar esse tema, que ele é tão importante para nós, né, nesse momento do Brasil e da sociedade como um todo. Bruna, é com você. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Que feliz estar aqui com vocês, né? Desde a concepção do projeto, acompanhando nos bastidores, né? E aqui hoje coroando esse último momento desse primeiro semestre, a gente acredita e sabe, e torce para que muitos outros aconteçam, né? A gente já sabe que tem tudo para que seja assim, né? Eu vou, então, partilhar aqui a apresentação para a gente começar a nossa conversa, né? Então, estamos aqui hoje para falar das questões estruturais que interferem e muito na nossa vida financeira. A gente tende a olhar com culpa para o nosso comportamento, entendendo que, às vezes, é só a gente, pessoal, que é responsável por aquilo que acontece em nossa vida. Vivi, Bárbara, não sei se já aconteceu isso com vocês. E muitas vezes isso foge do nosso controle, né? Assim, depois de muitos anos trabalhando com educação financeira e qualidade de vida, depois de gerenciar, né, programas de educação financeira dentro de bancos, assim, eu pude perceber uma coisa, meninas e pessoal que está nos assistindo. O desafio, ele reside, né, no conhecimento sobre as questões de educação financeira, o uso dos produtos bancários, mas não só. Ele reside fundamentalmente na mudança de comportamento.
Quando eu sei o que eu sei e o que eu preciso saber, o que eu faço com aquilo? É como a gente, Babi, conhecer um pouco a dieta, né, e não colocar em prática, ou muitas vezes a gente tem aqueles hábitos viciosos, né, de beber, ou fumar, e etc. A gente sabe que não faz mal, mas as pessoas vão lá e fazem. O que será que acontece com a gente, né? Isso já vem sendo discutido desde a jornada, né, que vocês estão vivendo aqui nos episódios anteriores, mas nós somos também condicionados no sistema que nos quer fundamentalmente insatisfeitos. É importante ter consciência sobre isso, e hoje o nosso encontro, pessoal, não é sobre questões técnicas, financeiras, sobre como fazer um orçamento, juros, entender os juros, como fazer uma reserva de emergência, isso daqui, já temos conteúdo, já falamos sobre isso, né? Hoje nós vamos falar sobre os porquês. A gente vai entender um pouco e mergulhar nos fatores que nos levam ao consumo, aquilo que interfere na nossa saúde financeira e que vai interferir nas nossas escolhas. É uma ampliação de consciência, porque se a gente consegue ampliar a consciência, o comportamento que vem a seguir, ele é baseado nesse DNA, né? Puro, consciente e imbuído das metas que eu quero ter, daquilo que é valor para mim, independente do que aconteça externamente. Porque cá entre nós vai acontecer, né? Então, por exemplo, antigamente, né, as pessoas falavam assim, eu tenho essa geladeira aqui desde quando eu casei, eu tenho orgulho desse bem que eu adquiri, eu estou aqui na casa dos meus pais hoje, né, meu pai vai fazer 89 anos, assim, e eu lembro deles falando com orgulho de, quando eu comprei aquele carro antes de fichar na empresa, né, então, existia muito esse discurso, quem lembra disso, né, sabe do que eu estou falando, e as gerações mais novas pesquisem, os produtos eram feitos para durar. Mas o que aconteceu, né, em seguida? O que aconteceu que, de repente, a gente não sente orgulho e, às vezes, vergonha desse bem durável daquilo que a gente tem? O que mudou, né? O que mudou é a pressão cada vez maior para que a gente coloque e projete a nossa felicidade naquilo que a gente não tem ainda, né? A nossa felicidade está projetada no porvir. O melhor carro é aquele que eu vou ter, o melhor trabalho é aquele que eu vou ter, a melhor namorada é aquele que eu ainda vou ter. A gente nunca está satisfeito no lugar onde a gente está. Se eu tenho consciência desses fatores estruturais que estão interferindo na nossa vida financeira, eu vou entender que as mensagens que chegam até mim, né, elas estão imbuídas de uma agenda, né, e uma agenda baseada em consumo. Mas Bruno, Vivi, Babi, a gente vai deixar de consumir, a gente vai deixar de ter coisas legais, novas, inovadoras? Não, né? Absolutamente não. Mas a gente vai ter parcimônia, consciência e tranquilidade para escolher. E eu só posso escolher se eu tenho consciência daquilo que é bom para mim, daquilo que é bom para o outro e consigo diferenciar, né, diante de tanta informação que chega até a gente, né, aquilo que realmente é valor para mim. Faz sentido para você, Vivi e Babi? Como é que é isso aí? Sim, sim. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu, Bruno, eu estava até ontem, recebi aqui, final de semana, familiares, e fiz um suco de laranja no espremedor, que era da minha sogra, que meu marido quando ele era pequeno, já existia aquele espremedor de laranja, aqueles beges, marrons, entendeu? Antigo. Eu falei, gente, não se faz mais produtos como antigamente, né? É isso. E aqui na casa de minha mãe tem produtos que eu não posso mexer, porque realmente é uma raridade, foram feitos para durar e tem um valor sentimental naquilo que se conserva, né? E não naquilo que se descarta. Então, já entramos aqui no assunto falando de condições estruturais, que são as mensagens, as formas como o sistema econômico, social e até ambiental se comportam para que a gente, e como isso interfere, né, na nossa vida e como a gente vai reagir diante disso. Uma questão que precisa estar dentro da nossa mente, para além disso, né, tem a ver com o fato de que, na comparação que a gente faz com o outro, Vivi, Babi, a gente não pode pensar, achar, inferir que todos estão partindo do mesmo ponto. Quando eu vejo uma pessoa da minha idade que tem tantos bens, será que ele
traçaram a mesma trajetória que eu, saíram do mesmo lugar para ir para onde eu estou, né? Esse exercício de voltar atrás é muito importante, porque se de repente o meu colega está lá na frente, em termos de emprego, salário e bens, mas se eu colocasse ele no mesmo lugar que eu, quando eu estava lá atrás, por exemplo, eu estudei para o vestibular com a apostila reciclada do meu irmão, né? Então, assim, imagina, tinha que fazer cursinho pré-vestibular, hoje né, não é mais vestibular, é Enem, né? Estou aqui denunciando a idade. Mas se aquela pessoa tivesse no meu lugar, aqui no interior de Minas, sem acesso, ele estaria onde hoje? Né? Esse exercício do você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, como diria a música, ele é muito importante, né? Porque ele vai versar sobre essa diferença entre o que é equidade e igualdade. E numa sociedade brasileira cheia de assimetrias sociais, né, a igualdade ela é muito difícil de ser alcançada, a não ser que a gente ofereça, né, condições de equidade. Essa foto ela é muito importante porque ela explica tudo. Tá? Então, a gente não vai resolver nessa palestra as questões sociais do Brasil, as assimetrias, mas a gente precisa criar um racional, como a gente está falando de consciência, né, e de interiorização, de que o nosso lugar na sociedade, ele deriva de um sistema que é maior do que a gente. Então, as pressões podem ser suavizadas quando eu percebo que existe um sistema operando dessa forma e que eu estou fazendo o melhor com os recursos que eu tenho e com as ferramentas que eu tenho. Nossa, Bruno, isso é um coach? O que é isso, né? Palestra de educação financeira? Sim, é sobre educação financeira. Porque se eu trabalho aqui dentro de mim, eu vou estar inteiro para lidar com esse sistema econômico que me cerca, né? Então, olhando para isso, a gente percebe que pessoas que tiveram menos oportunidades podem e devem acessar outros espaços de oportunidade e podem e devem olhar para a sua vida de uma forma diferente daquilo que está na TV, né? Quando vocês eram crianças, Babi e Vivi, tinha coisas lá que você sonhava e não podia ter? Com certeza. Milhares, milhares. Gente, eu lembro de eu querer calça jeans, que sei lá qual, que tipo, não tinha a menor condição, e era isso. Eu tinha que comprar caderno para poder estudar. Babi, eu diria que assim, minha grande frustração de infância, eu não tive o boneco do Fofão. Nossa, gente, é isso. E, assim, de infância a gente vive até hoje, mas eu acho que você vai aprendendo que, na verdade, é uma grande jornada, como o Bruno falou. É sempre uma jornada. Então, tem mil coisas que podem ir acontecendo no meio desse caminho. Isso. E, Bruno, se você me permite fazer até um comparativo, né, um paralelo com um encontro que a gente fez no mês passado sobre gatilhos emocionais, as redes sociais contribuem muito para a gente cair ainda mais, né? Nos aprofundar no nosso processo de endividamento, porque a gente olha uma foto de uma pessoa que aparentemente está bem, mas a gente não sabe o que veio antes daquela foto, nem o que veio depois. E a gente acaba se comparando, né? E buscando compensações. Se ela pode, eu também posso, né? Que são gatilhos emocionais que são ativados e que nos tira a racionalidade nas escolhas financeiras, né? Perfeito. E aí, você vai ver que a rede social, ela até entra aqui numa questão estrutural, porque ela deixa de ser um produto ou uma app simplesmente que eu passo a usar, e passa a ser algo que dita de fato as nossas vidas, de tanto que entrou em nossas vidas, né, as redes sociais hoje em dia. E aí, assim, eu acho que a gente pode agora ir enumerando algumas dessas questões estruturais, né, a começar por aquelas que são mais óbvias e que estão aí no dia a dia, né? Essa coisa da nossa renda atual versus inflação, custo de vida. De repente, a gente faz lá uma planilha com todas as orientações que a gente teve, custos aqui, receitas ali, etc. E virou o ano, ou virou o semestre, e o que eu recebo já não vale o mesmo, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Vou mandar um e-mail para o ministro da Economia, né? O que eu vou fazer diante disso? Então, gera aquela frustração de eu estou me organizando, mas o dinheiro acaba antes do mês, e ainda que eu faça direito, não funciona.
né? Então, a gente trabalha aqui com essa questão estrutural que pode gerar sobre todos os nossos planos aquela sensação de frustração e de insuficiência. Por mais que eu me organize, né, como é que fala? A locomotiva, né, do desvalor, né, ela vai sendo maior do que eu. Então, a renda cresce pouco, mas o aluguel aumenta, a alimentação, o transporte. Se você perguntar para qualquer pessoa, isso está acontecendo, né? E aí, assim, ora, a primeira coisa que eu preciso fazer, e aí pode, Vivi, é a gente ter... a gente não tem como transformar do dia para a noite isso, ainda mais sozinhos, mas a gente tem como minimizar o efeito sobre isso, né? E a gente entende que custa não ajustar o padrão de vida, tá? Mais difícil do que voltar para a planilha, refazer os planos, vai ser perceber, às vezes, que o nosso padrão de vida mudou. Vai ser perceber que aquela marca com a qual eu tenho apego para leite em pó, de repente, né, não vai ser mais aquela que eu vou usar. Vai ser aqueles hábitos de lazer que, às vezes, a minha rede de amigos continua a fazer e eu não vou ter mais acesso. Então, né, é muito legal que a gente tenha falado dos gatilhos emocionais para a gente perceber como que ela interfere aqui no estrutural. Então, se eu tenho inteireza, né, para respirar, opa, isso aqui não é culpa minha, aconteceu, então, de repente, para não me endividar e a coisa ficar ainda pior, eu vou ter que dar alguns passos atrás, né, nessa reestruturação, ajustar o meu padrão de vida, né, para então prosseguir. E o ajuste, muitas vezes, ele é muito simples, né, ele passa por olhar para os gastos essenciais, né, refazer o que for possível, criar um mínimo de sobrevivência antes de falar em poupar. Isso é importante nesse caso, né? Porque a gente assim consegue perceber como que você vai estar olhando para os seus grandes contratos, para aquilo que você tem de gasto, né? E você pode então prever com maior antecedência aquilo que você vai gastar daqui em diante. Então, olhar para os contratos maiores, né, de aluguel ou para as dívidas de longo prazo ajudam a gente no processo de renegociação, né? Então, quando possível, renegocie. E é importante saber que os bancos e os agentes que prestam o crédito ou que têm esses contratos com a gente, né, eles têm muito mais interesse na renegociação do que na dívida. É muito mais caro buscar, né, o resgate, né, dessa dívida do que entrar no processo de renegociação e continuar com o pagamento dentro daquilo que cabe para você. Não é fraqueza ajustar o padrão de vida, ele é proteção. Algum de vocês já teve que passar por isso? Sim, Bruno, eu queria até trazer também que aqui tem um gatilho emocional que prejudica muito a gente nessa hora de diminuir um pouco o padrão de vida e começar a dizer não para aquilo que antes a gente dizia sim, que é a vergonha. Vergonha de que agora eu não posso mais, né, que eu não posso mais sair para jantar, de que agora eu tenho que me vestir assim, não assado, e a gente precisa entender que esses ajustes, eles são importantes, como você falou, fazer com inteireza, porque a gente não, o que a gente quer evitar é ir aprofundando esse fundo do poço do endividamento. E eu sempre digo que no fundo do poço ainda tem um alçapão, né? Então a gente precisa fazer o caminho inverso, que é subir, é buscar o equilíbrio financeiro, a saúde financeira e quem sabe lá na frente, né, esse papel, essa função de investidor. Então aqui a vergonha atrapalha bastante a gente nesse momento. Legal, Vivi, aqui tem algumas questões, né? Ou seja, a gente fala muito da importância de poupar e investir, mas num cenário de emergência, primeiro a gente vai ter que estar não endividado. Isso. Né? E quando possível, nesse processo de negociação, né, a gente também pode buscar outras formas de renda. Então, naquele momento, se for preciso, a gente vai precisar trabalhar mais, desde que seja um projeto com começo, meio e fim, para a gente não entrar numa jornada de que eu me mato para garantir um padrão, né, de renda que eu tive outrora e que hoje não funciona mais para mim, então isso vira uma bola de neve de infelicidade. E sobre a vergonha, isso é uma coisa interessante aqui, uma curiosidade, né? Tem uma autora, vai me faltar agora o nome dela, que quando ela estava indexando os conceitos de pobreza, estudando a pobreza aqui em Portugal, lá em Portugal, antes de chegar ao sistema de assistência,
existia a pobreza envergonhada, os pobres envergonhados. É um tipo de pobreza, porque são aqueles que entram na fila da assistência, não se assumem como pobres, não, e continuam na mesma faixa de pobreza. Então, eu consegui observar isso ainda hoje, quando eu estive lá, nas filas das sopas, daquelas entregas noturnas, pessoas que iam disfarçadas para pegar a sopa e sair dali. Isso ainda existe de uma forma concreta. Louco, né? Louco. E enquanto a gente não olha para isso com sobriedade, né, a gente não vai conseguir tratar, né, da situação. Impressionante. É isso. Vamos para a segunda? Crédito fácil e juros altos. Eu consigo crédito para resolver, não é? E depois, José, né? Eu resolvo agora e vejo depois. Será que isso é uma boa opção? Não sei, né? Eu diria que não. Cartão, limite, cheque especial, empréstimos, parcelamentos parecem solução rápida, mas podem virar parte do problema. A gente não está falando para não usar o cartão de crédito, mas isso é numa outra situação. É naquela situação em que você vai ter, olha a palavra consciência aqui de novo, né? Em que você tem consciência e está numa situação de pleno planejamento. Os imprevistos estão controláveis, né? Então, aqui você está falando de um produto dentro de um cenário de segurança. Agora, aqui, essa condição estrutural em que o crédito é oferecido de forma fácil, às vezes nas esquinas, né? É o consignado ali, ou aqui, principalmente para os idosos, né? Ter essa atenção do crédito fácil, ele é uma condição, principalmente no Brasil, né? E aí a gente pode lidar com isso de algumas formas, ô Vivi. Por exemplo, pensando aqui, né? Em neutralizar, você vai lidar em primeiro lugar com o impulso, né? O impulso de resolver, o impulso de emergência. Gente, o que será que é tão emergente que vai me fazer ter um empréstimo? Será que eu não tenho outras alternativas, né? Antes de parcelar ou de recorrer a um recurso do crédito, pergunte, isso resolve ou só adia o problema? Será que se eu listar todas as dívidas com valor, juros, parcelas, vencimento e considerar tudo que eu vou pagar depois, eu não vou desistir? Primeiro, então, talvez, volto no que eu falei no slide anterior, a gente entre para negociar a dívida, porque um crédito sem plano vai virar um aluguel no futuro. Então, é para ser usado com bastante parcimônia, e eu diria que só dentro de um cenário de segurança. Por isso, a gente já vai para o próximo cenário, que é o trabalho instável e renda variável. Né? Quem está nessa condição de instabilidade, quando a renda é variável, você não sabe quanto entra naquele mês ou quanto vai entrar no mês seguinte, talvez um empréstimo arriscado não vale a pena. A gente fala muito do perfil dos investidores, mas a gente fala pouco no perfil dos emprestadores, né? Dos pedidores de empréstimo. Então, quando você pede um empréstimo, você está correndo, você está num cenário de risco, e você precisa estar em maior segurança para que isso aconteça. Então, eu não sei quanto vai entrar, então eu não consigo planejar. Então, a gente vai sempre, já adiantando, né, para o próximo slide com a solução, a gente vai sempre nivelar por baixo. É a melhor forma de se fazer isso. Você vai planejar pelo piso, não pelo melhor mês. Porque se eu planejo pelo piso, eu vou chegar na minha realidade. Quando vier o mês que é melhor, né, aí sim eu consigo usar essa gordura para planejar os meus sonhos, os meus desejos, necessidades, né, de uma forma de longo prazo, eu diria, ou médio, mas nunca de curto. O que eu quero dizer com isso? Tive um mês bom, vou gastar tudo. Não vai, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso, assim, isso cai no gatilho, no comportamento de agir por impulso, né? Cai naquela de compensação. Eu formei, em primeiro lugar, em música, né? Tinha um ditado lá que era assim, por conta da renda variável, que o músico um dia comia caviar, no outro miojo, né? Macarrão instantâneo. Essa curva, né, de muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo, será que ela é saudável para a gente em longo prazo? Eu acho que para um jovem, tudo bem, se você é sozinho, mas para uma família, você tem filhos, você tem compromissos, né? Então, assim, quando entrar o dinheiro extra, decida antes de gastar e olhe para o futuro, né? Porque aí, com base numa reserva de segurança, você vai ter
esse piso aumentado e consegue aumentar um pouquinho mais a sua margem de consumo. Mês bom não é convite para desorganizar um mês ruim, né, pessoal? Próximo, por favor. Estamos aqui falando das questões estruturais e são muitas. Então, a gente não é para ficar igual tá esse moço da foto aí, não, tá? Isso aqui é para a gente olhar como é e levantar rapidamente. E aí, eu falei no tema anterior, né? Se você está sozinho é uma coisa, se tem família é outra. Família, amigos, nossa rede, né, de afetos e de relações pode e interfere muito nas nossas condições financeiras. Antes disso, né, eu acho que é importante a gente pensar que um planejamento financeiro, quando a gente tem uma família, ele é familiar sempre. Então, não adianta eu fazer um planejamento financeiro se eu não envolver os meus filhos, esposa, esposo, o que for, gato, papagaio, periquito, no processo de planejamento, né? A gente tem uma renda familiar e vamos fazer isso juntos. Por quê? Se o marido segue com um plano e a esposa segue o outro, né, a gente vai estar caminhando no paralelo, mas a gente não vai estar se ajudando. Então, pode ser que um concorra com o outro. Pode ser que um pese negativamente em relação ao outro. Estou chovendo no molhado, como dizem Minas, mas é bom lembrar, planejamento em família é o melhor a ser feito. Mas também, na hora de se ajudar os mais, os mais queridos por nós, né? Filhos, pais, mães, irmãos, né? Isso pode comprometer o comportamento, e isso é uma questão estrutural. Quando as pessoas, por exemplo, pedem um empréstimo, etc. Então, qual que é vou chamar aqui de gatilho nesse caso aqui, tá, Vivi? Que é a culpa, né? Sim. A gente pode sentir culpa para não ajudar os outros, não imagina? Isso. Então, assim, neste caso, a forma de lidar, a gente percebe que não tem como eu ser uma pessoa que te ajuda se eu não estiver inteiro, né? Então, é cuidar sem se quebrar. Defina quanto pode antes do pedido aparecer. Isso é importante, ó. Essa é a caixinha aqui da ajuda, né? Troque o sim por não, né? Desculpa, troque o sim ou não por posso ajudar até aqui. Dá limites. Você não vai falar que não está ajudando, mas se a pessoa te pede X, você vai dar, não, eu tenho R$10, né? Tenho 20, 50, não interessa o valor. Você vai ajudar com aquilo que pode, cabe dentro do seu orçamento e nunca assumir dívida de outra pessoa sem saber o impacto real no seu mês, né? Quando possível, combinar o prazo, valor e forma de devolução. Sabe que a vantagem de se pedir, de se trabalhar os empréstimos e os apoios dentro de uma comunidade é que você não vai pagar juros, né? Muito provavelmente você vai estar trabalhando com uma rede de confiança e que você vai ver todo dia quem você está devendo. E assim, isso ajuda muito no processo de pagamento, né? E uma vez eu ouvi, quando eu estava trabalhando com microcrédito numa comunidade de São Paulo, de uma pessoa que trabalhava lá, falando que preferia dever o banco que dever o vizinho. Porque o banco, ele não sabia quem era. Então, ligava lá um número desconhecido, ela podia falar, não tenho hoje, não quero falar, desliga o telefone. Mas o vizinho está vendo ali todo dia, né? Então, interfere muito quando você é ou o devedor ou aquele que vai prover o empréstimo nesse sentido. Então, para os nossos caros, para os nossos queridos, limite também é uma forma de cuidado. Eu coloquei aqui a coisa do ajude idosos em situação de abuso, porque, em primeiro lugar, utilidade pública, assim como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o Estatuto do Idoso no nosso país, existe violência contra a pessoa idosa no nosso país, e a maior violência contra a pessoa idosa no nosso país é a financeira. Então, são idosos que passam o seu cartão de crédito para os familiares, cartão de débito, e o dinheiro, ele é utilizado de forma abusiva por essas pessoas, né? Então, assim, se você sabe de uma situação dessa, né, é importante denunciar e a gente ter isso no nosso olhar, né? Então, é cuidar sem se quebrar e não deixar que essa rede, né, de relações tóxicas possam também interferir na saúde financeira das pessoas. Tudo bem por aqui, meninas? Perfeito, perfeito. Bruno, você falando, assim, eu fico visualizando um filme assim na minha vida, né? De como, por exemplo, há um tempo atrás, o cheque especial fazia parte do meu salário
e quando eu protelava essa situação, porque ela vai gerando ali uma bola de neve, e isso só se resolveu quando sentamos, né, a família, organizamos, e vimos que a gente precisaria descer padrão de vida, né, apertar o cinto para poder ter uma renda fixa, uma despesa fixa o mais baixo possível, aquela necessária para a gente poder conseguir pagar e manter, e aos poucos adquirindo ali novos hábitos ou tendo um respiro maior de lazer e entretenimento depois que a gente tivesse uma situação financeira mais saudável, né? Então, isso é muito importante. E a questão da família, ela é muito importante, não só quando a gente precisa ajudá-los, mas quando também a própria família, como você bem trouxe, alguém da família, da própria comunidade, que ajuda a gente nesse processo, né? Então, é importante sempre contar com essa rede de apoio e se a gente usa, né, ela de forma saudável, ela continua viva, né, na nossa vida. Então, já agradecendo aqui a todas as pessoas que se colocam nessa posição de apoio, lembrando que é ajudar sem se quebrar. Amei essa frase. É isso, porque se quebra um, que você quebra a comunidade inteira, né? Isso. Então, quem somos nós nesse contexto? A gente precisa ser aquele que soma, né? Dentro de um cenário de realidade. Então, por exemplo, o cheque especial não é realidade. Não é nosso aquele dinheiro, apesar de estar ali na conta, né? Eu acho que muitas vezes a gente entra em negação, a gente sabe que não é nosso e quer usar, né? Como cartão de crédito, Bruno, como cartão de crédito, né? Às vezes aquele valor do limite, quantos e quantos não tem um cartão de crédito com limite altíssimo e acaba parcelando compras ou comprando coisas que, de forma racional, não cabe no orçamento, mas porque cabe no limite do cartão, né? E aí acaba ali gerando aquela bola de neve. Exato, e mesmo porque quando eu vou comparar o preço, eu preciso olhar, a gente tem muito aqui no Brasil essa comparação, esse tipo de compra do parcelado, né? X Isso. vezes parcelado no cartão e você olha se aquilo cabe no bolso, se a prestação cabe no bolso, mas você não olha o produto inteiro, você não olha o valor inteiro. Então, uma comparação de um produto para o outro nem sempre vai estar sendo fiel, né? Então, olhar para o valor completo ajuda a saber se eu estou comprando um produto mais barato ou não. Né? E assim, isso do consumo estimulado o tempo inteiro, os 5 e 6 a gente meio que já falou, né? Tem a ver com essa condição estrutural de promoções, comparação, anúncios, e aquela sensação, né? Quer com os vizinhos, quer nas redes sociais, de que todo mundo está melhor do que eu, né? Isso é tão falso, e a gente precisa muito ter esse olhar crítico e eu diria cru em relação àquilo que a gente vê nos anúncios e principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, para mim, a coisa se agrava porque no comercial de televisão, lá daquela época, da minha época, a gente via um ator, uma atriz, né, encenando ter aquele produto, tinha um distanciamento. Agora é uma pessoa comum, é o João da Silva, é a Maria da Silva, que tem e aparenta ter aquilo, né? Isso me deixa muito vulnerável ao processo de comparação, né? Hoje eu vi, eu não sei, uma matéria na rede social, eu lá navegando pela rede social, mas era uma famosa que não fica 10 minutos dentro, Madonna, simplesmente, não fica 10 minutos na rede social porque ela fica depressiva. E ela acha que está perdendo a vida, 10 minutos de vida, olhando para a vida dos outros, né? Isso é muito potente, né? De você pensar que uma pessoa que tem o que tem e é o que é, né? Ela não perde tempo olhando para o que o outro tem. Olha que mensagem potente. Eu achei assim, veio do nada, mas conectei com a live de hoje, porque para mim isso é importante, né? A gente navegar por essas redes também não vai sumir, né? Não precisa, a gente pode se comunicar, a gente pode partilhar e conhecer, mas ter de novo, a palavra do dia é consciência. Então, como lidar com isso, né? A gente sabe que criar barreiras entre desejo e compra é super importante. A gente pode, por exemplo, tirar os cartões salvos em apps de compra automática, em sites, né? Tirar aquelas compras que já estão recorrentes. Muitas vezes a gente fez uma compra de um curso de inglês que não sei o quê, né? Tem algumas armadilhas do teste 7 dias grátis. Eu conheço gente que faz isso e esquece, gente. Está pagando até hoje e não sabe que tem acesso a aplicativos, por exemplo, que são pagos depois de determinado tempo e que você não usa mais. Edição de imagem, edição de fotos, criação, enfim.
tem muita armadilha ali para se olhar, averiguar de perto, né? E fazer uma limpa dos cartões de crédito dentro dos contextos de aplicativos e redes sociais. Também é usar a regra das 24 horas para compras não essenciais. Esperar um dia deixa a gente muito mais esperto, eu diria, né? Quem sabe até não entrar em determinados perfis com fome, porque a gente vai estar muito mais suscetível a comprar a comida, né? Criar uma lista de desejos e só comprar depois de rever o orçamento. E dar uma olhada para os estilos, que não está aqui, mas olhar para os estilos de vida que estão sendo vendidos ali, porque gera muita infelicidade, inclusive o que vem sendo falado em bem-estar, né? Pessoas que acordam X da manhã para fazer exercício, já está fazendo, já está não sei o quê, e usou um suplemento, eu não tenho aquele suplemento, e aí eu já começo a entrar no sofrimento de estou ficando para trás no que é bem-estar, e pronto, aquela mensagem já me fez um mal tremendo. Tem um indicador. Se a mensagem me fez mal, talvez ela não seja uma mensagem de bem-estar, né? Se aquele perfil me fez mal, talvez não seja um lugar para eu olhar. Agora, se aquele perfil me fez bem, talvez seja um lugar para eu estar. E cuidar das nossas crianças, né? Eu acho que os mais novos, os que estão crescendo já nesse ambiente, né? Eles precisam desse tipo de assessoria que a gente está dando aqui, porque eles já nascem, crescem imersos nesse ambiente e talvez não estejam compreendendo que universo é esse que eles estão navegando. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com adolescentes e crianças assim. Eu não tenho, e eu tenho segurado ao máximo para ter. Eu tenho uma filha de 11 anos e ainda não dei celular para ela e não deixo ela ter rede social, nem ter canal dela, nem ter perfil dela, porque, não acho que tem estrutura psicológica para isso ainda e para interpretar determinadas coisas que podem aparecer, que o algoritmo não vai filtrar. Mas acho que se eu sinto o impacto da comparação dos gatilhos sendo adulta e madura, eu tenho certeza que ela não está pronta para dar de cara com esses gatilhos. E aí vão surgir problemas que não precisam acontecer nem tão cedo. Mas escuto de outros pais ou a mesma preocupação, ou pais que estão já enfrentando problemas porque abriram isso para os seus adolescentes, né, até um pouco mais velhos que a minha filha, e não deu bom. Eles estão tendo que lidar com algumas pequenas crises e muitas conversas para tentar reverter. Então, sim. E não é à toa que existem tantos julgamentos hoje em dia em torno dos dados que as redes sociais alcançam e dos algoritmos e gatilhos que a rede social dispara porque tem esses dados e sabe como chegar na gente para a gente fazer o que eles querem. Eu diria, Babi, até que esse slide, essa fala do Bruno, ele remete a dois gatilhos que são bem importantes, né? Primeiro se você está na rede social e começa a se comparar ou começa a sentir aquele senso de urgência, gatilho emocional, desliga, sai, porque você vai cair numa dívida, não tem jeito, né? Isso é importante. E interessante também que esses gatilhos também levam a um processo de depressão, de senso de vazio, né? Porque a pessoa vai se despersonificando de certa forma, né? Então, é bem importante isso. Eu não tenho um caso de crianças e adolescentes assim, mas de amigas adultas já, que por conta, inclusive, das bets, que a gente fica ali rolando na rede social, seja Instagram, seja YouTube e outras tantas, e vira e mexe, tem ali as bets, né? E aí, como a pessoa está com a questão, né, da dívida, acha que aquilo é um investimento, né? E, na verdade, não é. Loucura, né? E as crianças, os adolescentes, principalmente, eles estão no momento em que eles estão formando comunidade, identidade, então eles estão olhando muito para os pares, né? E às vezes a nossa fala em relação a eles vai gerar bastante anticorpos. Então, como que a gente leva essa informação? Por meio de outros pares? Será que não existem perfis? Será que não existem outros acessos, né? Para que eles possam olhar e
também terem essa ampliação de consciência. Se não funcionar, eu acho que é mesmo a autoridade e os combinados, né, porque é melhor fazer um corte agora, ter uma birra agora, uma cara feia, do que problemas depois no futuro. Isso. Né? A próxima, né, o número 7, a gente está falando aqui de condições estruturais, para a gente lembrar, estamos no 7º ponto, a gente está falando de território e acesso desigual, né? Então, para mim, tudo custa mais tempo e mais dinheiro. Pode ser uma impressão de, por exemplo, de quem mora longe, né? Para se deslocar de um lugar para o outro, para o trabalho, né? O transporte é mais caro, a gente tem pouco acesso a serviços. Então, assim, a condição territorial muda tudo. Se eu estou numa cidade grande, que tem muitos serviços, tem fácil acesso, eu vou ter uma forma de ser e estar no mundo. Se eu estou mais afastado, outra forma. Se eu estou, igual eu estou agora no interior de Minas, outra história. Então, olhar para o meu território, né, faz a gente mapear também os custos que são invisíveis, tá? Então, quando eu vou colocar o tempo de um lazer, por exemplo, e quero ir num parque que está no centro da cidade, eu preciso colocar o tempo de deslocamento dentro desse orçamento, né? Procurar alternativas coletivas pode ajudar. Compras em conjunto, caronas, redes de troca, equipamentos públicos, serviços gratuitos. Será que dentro do meu estilo de vida, os serviços gratuitos não vão ser aqueles que vão fazer a diferença para mim, né? E transformar o acesso em critério de decisão, não só o preço. Um exemplo é o supermercado barato que fica longe. Será que esse barato não vai sair caro? Quando, né, eu, de fato, olhar para o transporte e para tudo mais que eu vou precisar para acessar esse supermercado. Então, o território vai ajudar a gente a perceber isso. Eu diria que quanto mais próximo de mim, mais barato vai estar, isso é um primeiro princípio, mas, mais importante, quanto mais próximo de mim, mais sustentável vai ser, inclusive, né? Porque eu posso olhar pelas redes de pequenos fornecedores, as mercearias, agricultores e hortas, etc., espaços, né, próximo de mim, onde eu vou encontrar, inclusive, produtos orgânicos mais sustentáveis e vão tornar o meu estilo de vida mais adaptado com o espaço onde eu vivo. A próxima tem a ver com a burocracia e falta de orientação confiável, linguagem difícil nos produtos financeiros, né? A gente não entender como funciona, linguagem difícil nos contratos. E aí, a gente não pode ter vergonha. Olha a vergonha de novo, Vivi. A gente vai precisar trocar silêncio por pergunta. Ler os contratos, pedir explicações, né? E a gente sabe, e eu gostaria de frisar que vocês, né, em qualquer momento, podem acessar órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Defensoria Pública, plataformas oficiais, o próprio Banco Central, com o Programa de Cidadania Financeira, tem muita informação sobre produtos bancários. Programas de apoio para superendividamento existem em alguns PROCONs, né? Canais oficiais da empresa em que você trabalha, pessoas que você confia, o próprio banco, né, no qual você tem conta, está preparado para responder às suas dúvidas em relação às questões financeiras. Então, não ter vergonha de perguntar ajuda muito a gente a navegar por esse cenário de burocracia que muitas vezes, né, surfa em favor do desconhecimento. Então, vamos ser espertos e perceber que perder a vergonha e aprender, né, buscar conhecimento naquilo que a gente não está entendendo, vai ajudar a gente a ter melhores escolhas e vai fazer a gente também partilhar esse conhecimento junto com os próximos, né? Então, é muita coisa que nos cerca, a gente pode, então, fazer um exercício em relação a como lidar com essas questões, e eu queria hoje trazer aqui um mapa da realidade. No número 1, o que vai ser legal aqui? Eu vou falando e vou convidar que você vai parando o vídeo na medida em que cada um dos exercícios acontece, né? O primeiro é: qual a condição estrutural mais pesa hoje na minha vida financeira? Renda, custo de vida, crédito, trabalho, família, burocracia, território. Desses que a gente falou. Se quiser rever, né, a gente foi bastante detalhista nas questões estruturais, volte lá. Mas dá uma paradinha e anota aí. Depois, número 2. Qual frase interna aparece quando essa pressão chega?
É um desespero, não tem saída, depois eu vejo, eu mereço, preciso ajudar, não entendo disso, estou ficando para trás. Anota tudo o que você sente, né? Porque no passo 3, a gente vai perceber que comportamento essa pressão está provocando em mim. Comprar, parcelar, atrasar, evitar, emprestar, negar, beber, calar, esconder, não poupar, não conversar, aceitar qualquer coisa, né? Deixar a gente mais amuado, como diz aqui em Minas. Anota aí. Próximo aí. Espero que você esteja anotando um por um e, como eu disse, vai parando o vídeo se necessário. Qual pequena barreira eu posso criar esta semana? Então, a gente vai entrar nos pequenos comportamentos. Não queira resolver sua vida toda agora, nesse momento. É passo a passo, pouquinho a pouquinho. Conversar, desabafar, chorar, entender como os outros fazem, esperar 24 horas, negociar uma dívida, rever uma assinatura de algum, né? Envolver a família, tirar cartão salvo de aplicativos, pedir orientação. Eu acho que o diálogo aqui, para mim, é a principal. Conversar bastante e pedir orientação, tá? Depois disso, né, a gente vai entender que você vai estar mapeando, né, o que você precisa resolver de uma forma passo a passo. Você vai identificar a estrutura que está te pressionando como um todo e vai fazer o caminho de trás para frente. Atuando no pouco, fiel no pouco, a gente tem um plano de proteção estrutural, nomeando a pressão, o que está interferindo, separando o fato de culpa. A gente não vai, ou seja, a gente não vai negar as emoções, a gente vai compreender as emoções. Mas na hora de atuar, a gente vai separar. Depois, eu vou criar uma barreira, né? Antes de partir de voltar nos hábitos anteriores. Depois eu vou proteger o essencial, aquilo que eu preciso para sobreviver. Eu preciso de lazer para sobreviver e por isso que está lá no baixo. Reveja o lazer, né? Lazer gratuito, parque, piquenique, tem coisas que são de graça. E pedir apoio quando for necessário. Conversar, renegociar, perguntar. Porque, gente, neutralizar, a gente não está falando que a gente vai neutralizar sozinho e vencer questões estruturais maiores do que nós sozinhos. Né? Isso joga contra nós mesmos. É começar a construir proteção onde a estrutura pesa mais. Né? Então, esse primeiro movimento que eu vou fazer, né, cada um que estiver assistindo, espero que tenha um movimento específico, né, vai aí no sentido de perceber que sim, não é sozinho que eu vou vencer tudo, né, e partir para o movimento. Escolha uma proteção, olhe para o estrutural, tenha essa percepção, essa ampliação de consciência e partir para o abraço. Eu acho que não vai ser, não vou usar de eufemismo e falar aqui que vai ser fácil. Não estou dizendo que o nosso sistema estrutura, né, os nossos comportamentos, eles são, como é que fala, são algodão doce, né? Mas é por isso, passando por um ciclo como esse, que vai deixar a gente mais esperto, né? Então, consciente e espertos, eu acho que, para mim, é o resultado que eu desejo desse nosso momento, né? Qualquer dúvida, o vídeo está gravado, né? Entre em contato conosco, conheça o processo de educação por meio do Virando o Jogo, e eu só tenho a agradecer esse super momento juntos aqui, Vivi e Babi, não sei se tem algum comentário, dúvida, dívida. Então, eu já anotei aqui várias coisas e me reconheci já fazendo boa parte delas, mas aí eu estou virando o jogo desde o início. Então, essa semana mesmo, semana passada, eu estava conversando sobre financiamento de casa própria, né? Minha casa é financiada e você vive, né, para manter financiamento, e eu comecei a pensar, pô, será que eu não posso renegociar? Será que eu não posso repensar quem está investindo nisso comigo? Será que eu troco de investidor desse financiamento? Né? Tem 1000 caminhos. Eu acho que o único caminho que a gente não pode pegar é o não fazer nada e esperar que um milagre aconteça e as coisas caminhem, porque eu também acho que a gente está aqui na vida para a gente aprender, para a gente agir,
para a gente se ajudar, trocar, fazer. Então, parado, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E aí eu fiquei pensando nisso, enquanto mentalmente eu registrava ali, custo de vida, tá, muito bom. É isso, amei, Bruna, amei muito que, assim, coroou e fechou com chave de ouro tudo aquilo que a gente já discutiu durante esse semestre, né, desde 2025, final de 2025, nesse semestre, e fica também aí o convite para os professores que vão nos assistir, tiver qualquer questão, se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer precisar, né, de qualquer conteúdo, manda aí na descrição do vídeo, né, manda aí o seu comentário que a gente vai fazer questão de ouvir, e a gente está exatamente fazendo o desenho, né, dessa interação, dessa melhor solução para que a gente possa levar, eu não diria que é um conhecimento de educação financeira, mas o poder da educação financeira para que a gente, de fato, possa transformar as vidas, né? Quando a gente fala, Bruno, dessa questão estrutural, sempre me vem essa, infelizmente, né, essa imagem de que nós aqui estamos tentando subir uma escada rolante que está jogando a gente para baixo o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, sozinho a gente não vai dar conta, a gente precisa, né, de pessoas ao nosso lado, que já estão lá em cima na escada rolante, que já conseguiram ascender, ou que estão ali um pouco mais acima, para que vá nos auxiliando, né, com esses insights, com essas dicas, nos dando esperança para que a gente possa também sair dessa escada rolante que está puxando a gente para baixo. E dívida é um pouco isso, né? É a escada que está ali, alta velocidade, descendo, 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 enquanto a gente está tentando ali sobreviver. E o outro ponto importante também que a gente deixa aqui como intenção nossa é de que todos nós, né, a gente aí saia dessa condição de sobrevivência e comece a viver uma vida plena, né, uma vida próspera, uma vida com mais consciência, com comportamentos saudáveis, e esses comportamentos acabam impactando de forma positiva outras tantas pessoas. Esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente trabalha, que a gente busca trazer conteúdos e pessoas que possam nos auxiliar nesse processo, né? Então, é isso, excelente, me vi muito em todo esse... Gente, eu fiquei imaginando como eu era, meu Deus do céu. Pelo menos eu estou melhorzinha. Cada dia a gente vai se revisitando, né? Então, a gente trouxe hoje 8 questões estruturais, mas contra as 8 questões estruturais, eu acho que fica o recado de que a gente tem comunidade, a gente pode formar comunidade. Então, é uma comunidade de professores, de mútua ajuda, é uma comunidade de amigos, vamos conversar, né? Antigamente tinha aquela frase, né, de quem tem boca vai a Roma. Vamos falar. Como é que é o seu financiamento? Quanto você paga? Como é que você faz? Gente, não sofre sozinho. Contra questões estruturais que nos assolam, tem a comunidade que nos salvam. Então, vamos formar a comunidade e vamos olhar para os nossos pares, para esses educadores que precisam estar bem para formar quem vem por aí, né? Então, eu acho que isso é um super compromisso nosso. O vídeo está aqui, perene para sempre. Vejam, revejam e nos acionem quando for necessário, estamos disponíveis. Perfeito. Ai, muito feliz. Beijo a todos. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.